Deus vai restaurar sua família. 19º dia. Deus quer que sua família seja abençoada. Talvez você diga: meu filho tem 18 anos e não acredita mais em Deus. Ou seu marido resolveu sair da igreja. Quero dizer que há esperança. Deus quer restaurar a sua família. Em Êxodo 10, lemos: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Êxodo 10, 21. Então Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas por toda a terra do Egito durante 3 dias. Espiritualmente falando, essa é a posição em que vivemos no mundo de hoje. Essa é a descrição espiritual do mundo atual. Ele está coberto de trevas. Mas Isaías 62 diz: Ainda que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As trevas são apenas uma boa ocasião para que a luz se manifeste. Se você tem uma linda vela, mas sai com ela ao sol do meio-dia, sua glória se vai. A lei era uma lâmpada, mas a nova aliança é como o sol ao meio-dia. Aqueles que vivem na lei têm uma lâmpada iluminando o seu caminho, mas nós fomos feitos luz do mundo. E a glória do Senhor resplandece sobre nós. Ninguém quer usar uma vela na presença do sol. A graça de Deus chegou. Havia trevas tão densas no Egito que poderiam ser tocadas, trevas terríveis, sobrenaturais, como o que está sobre a terra agora. As pessoas não podem mais ver o que você vê, ver o que Deus faz. Houve escuridão espessa em toda a terra do Egito durante 3 dias. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Êxodo 10, do 22 ao 23. Todos os filhos de Israel tinham luz em suas casas, todo o povo de Deus, mesmo estando cercados pelas trevas, mesmo estando numa sociedade de trevas, tinha luz na sua casa. Eles não saíram e repreenderam: saia escuridão, chega de escuridão. Não, eles simplesmente continuaram vivendo a sua vida familiar, porque tinham luz em suas casas. Havia luz em todas as casas dos filhos de Israel. Mas a pergunta que nos vem à mente é esta: se havia trevas, não bastava acender uma lâmpada? Se bastasse acender uma candeia, ou lamparina, como chamamos, os egípcios certamente teriam feito isso e teriam luz em suas casas. Tenho certeza de que os egípcios tinham mais óleo para abastecer suas lâmpadas do que os escravos hebreus. Obviamente, eles tinham mais velas do que os filhos de Israel. Tinham mais suprimentos do que aqueles que trabalhavam estritamente sob as ordens de feitores. Mas os escravos tinham luz em suas casas, uma luz que não veio deles, que não foi produzida por mãos humanas. Se fosse apenas escuridão natural, bastaria para acender uma lâmpada. Mas mesmo com todos os seus recursos, não havia luz no Egito. Não importa como eles tentavam acender a luz, porque ela não iluminava nada, já que era uma escuridão sobrenatural, que somente poderia ser dissipada por uma luz sobrenatural. Todas essas coisas estão escritas para o nosso tempo, e não apenas para aquela época. Deus estava dizendo ao seu povo: homens, mulheres, maridos, esposas, pais, avós, haverá luz na casa de vocês quando escurecer. Não uma luz natural, que os egípcios também têm, mas uma luz sobrenatural divina. A escuridão é apenas o pano de fundo para você brilhar com a sua família. Essa luz não era fruto do bom comportamento ou da fé exuberante que eles tinham. É evidente que havia alguns filhos de Israel cuja fé não era perfeita no Senhor. Em muitas casas, havia filhos que eram rebeldes. Em algumas, havia esposas que não se submetiam ao seu marido. Em outras palavras, não eram famílias perfeitas, mas mesmo assim, a luz estava sobre eles. As trevas sobre o mundo são tão densas que mesmo uma pequena luz faz uma grande diferença. Na casa dos egípcios, eles não conseguiam nem encontrar o caminho. Eles falaram blasfêmias, amaldiçoaram a escuridão em nome de seus deuses, fizeram todo tipo de coisa, mas não conseguiram ver nada. Eles não podiam ver, a menos que Deus lhe permitisse ver, e sua palavra é luz. Nós já somos luz. Não somos exortados a sermos luz, mas somos advertidos de que não devemos esconder a nossa luz. Como a nossa luz pode ser escondida? O Senhor Jesus fala de pelo menos 4 situações. A luz debaixo do alqueire. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Mateus 5,15. Você sabe o que é alqueire? Naqueles tempos, o alqueire falava de comércio, negócios e finanças, porque era assim que os camponeses da época ganhavam seu salário. Era assim a sua atividade comercial. Vendiam o grão, vendiam a cevada, vendiam as uvas e mediam com o alqueire as quantidades desses produtos. Havia cestos ou recipientes de vários tamanhos, e esses cestos eram chamados de alqueires. Daí a ideia do comércio. O que é alqueire? Significa estar muito envolvido em querer ganhar dinheiro, estar obcecado em querer ganhar sempre mais dinheiro. Ganhar dinheiro é nossa responsabilidade.
mas é um meio para um fim. Lembre-se, não seja obcecado por dinheiro. Cuidado com a ideia de ganhar dinheiro muito rápido. A Bíblia fala do avarento e diz que aquele que quer ficar rico rapidamente tem olho mau ou inveja. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Provérbios 28, 22. O homem que quer ficar rico joga rápido, e tudo que tem esse princípio tem gosto de jogo. Invista rápido, faça isso rápido, e você ganhará dinheiro rápido. As pessoas pensam que é bom ganhar dinheiro rapidamente, enquanto a Bíblia diz em Provérbios 13, 11: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Ganhar dinheiro rápido é o princípio do jogo, e Deus não abençoa isso. Tenha cuidado, porque isso significa colocar sua luz debaixo do alqueire. O comércio apagou sua luz, aquele negócio apagou sua luz. Certifique-se de que sua luz esteja no lugar certo, onde esteja brilhando e todos possam vê-la. A luz coberta com um vaso. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Lucas 8,16. O vaso fala das vaidades e cuidados da vida. Muitas vezes estamos mais preocupados com a aparência exterior em detrimento do coração. Existem casas que são bonitas, mas a nossa casa está cheia de paz. Há casas que parecem cenários cuidadosamente arrumados, mas a nossa casa tem uma luz que não pode ser escondida. Observe que quem entra vê a luz. O propósito é este: que aqueles que entram em sua casa vejam a luz. Eles entrarão e sentirão a presença. O que estou dizendo é que, quando as pessoas entrarem na sua casa, elas sentirão paz, sentirão um certo clima. Os amigos dos seus filhos vão adorar estar na sua casa. Não haverá nada que você precise esconder quando o pastor for visitá-lo. Eu já estive em casas onde entrei e disse: gosto do espírito deste lugar, gosto da atmosfera que está aqui. Existe algo do céu nesta casa. A luz debaixo da cama. A cama pode falar de preguiça ou pecados sexuais. Entregar-se a essas coisas impedirá que sua luz brilhe, destruirá sua luz, assim como quando Davi matou o marido de Batseba, Urias. O nome Urias significa luz de Deus. A palavra Ur é luz. Ia refere-se a Deus. Foi como se Davi tivesse apagado a luz de Deus em sua vida. Então, a cama pode representar pecados sexuais ou preguiça, ociosidade. E todas essas coisas matam ou destroem aquela luz que Deus quer que brilhe em sua vida. Mas o que poucas pessoas sabem é que a preguiça normalmente está associada com a tristeza e a melancolia. Entretanto, quando a alegria do Senhor enche a nossa casa, somos tomados de uma energia contagiante. Não há preguiça onde há alegria. Em vez de esconder a luz debaixo do alqueire ou da cama, o Senhor diz que devemos colocá-la no velador. A palavra velador aqui é a mesma usada em Apocalipse 1 para candeeiro ou candelabro. Creio que o Senhor é quem nos ilumina. Depois nos coloca no candelabro. Mesmo que você seja um empresário de sucesso, o lugar que ele o coloca é no candelabro, na igreja local, onde sua influência será recebida de forma a glorificar o Senhor Jesus Cristo e servir aos seus propósitos. O Senhor vai fazê-lo importante, mas na igreja, na menorá. Ele vai colocá-lo lá, e não debaixo da cama, não sob o mercantilismo dos negócios, onde sua luz estará apagada. Ganhar dinheiro em si não é errado. Todavia, quando você fica obcecado por ele, sua luz se apaga. A luz num lugar escondido. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Lucas 11:33. O lugar escondido nos fala do medo e da timidez para testemunhar do Senhor. Nós nos escondemos e nos ocultamos com medo da rejeição e da perseguição. Mas o Senhor, sendo gracioso, diz que a luz vai brilhar para os que entram na casa. Apenas viva a vida da família e convide outros para a sua casa, a fim de serem abençoados pela atmosfera de paz presente ali. Assim como em Êxodo, a Bíblia diz que havia trevas no Egito, mas na casa dos israelitas havia paz. Toda a sua família experimentará essa luz em casa, e a igreja também experimentará a luz na casa. Lucas 11:33 diz que os que entrarem poderão ver a luz. Isso significa que nossa luz também brilhará como um testemunho da graça de Deus para as pessoas que vêm para a igreja. Pessoas que desejam conhecer o Senhor. Sua luz brilhará o suficiente para impactar essas pessoas e trazê-las a Jesus. Quem entrar verá a luz, assim como os egípcios viram a luz na casa dos israelitas e souberam que era uma luz sobrenatural, pois se não fosse sobrenatural, poderiam ter usado o mesmo meio para acender o fogo, mas não conseguiram porque a Bíblia diz que era uma escuridão sobrenatural, pela qual nenhum fogo poderia ser aceso. Porém, na habitação dos israelitas podia-se ver a luz, que era uma luz sobrenatural. Assim, a luz para todos os que entram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16.
Nós pregamos sobre favor, mas às vezes encontramos pessoas que simplesmente não gostam de nós. Ter favor não significa que todos gostam de você. Algumas pessoas simplesmente não gostam de você. Elas tratam bem os outros, mas não gostam de você. Isso ocorre porque elas discernem a sua luz, e a sua luz as declara culpadas. Você entende? Seja legal com elas. E quando algo acontecer com essas pessoas, não reaja. Elas precisam do seu amor. Não seja como elas. Não responda com o mesmo tom e assim apague a sua luz. Amém.